Olá meninas! Estou dizendo olá meninas porque nesse vídeo eu vim falar um pouquinho sobre ciclo menstrual. Mas não impede que os meninos também assistam, que os rapazes também assistam, porque vocês estão convivendo com esposas, com irmãs, com as mães, e vai auxiliar muito também esse conhecimento para que você passe ele para frente. Mas eu vim falar sobre ciclo e sobre a nossa sensibilidade muito mais aflorada durante os períodos de ciclo menstrual. Eu recebi lá no meu Instagram, da querida Cristiane, um questionamento sobre isso. E aí eu resolvi gravar um vídeo porque eu acredito que vai contribuir com muito mais pessoas. Inclusive, se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o link, porque lá eu compartilho muita coisa também nos meus stories e também respondo muitas pessoas por lá, então se você quiser, me segue lá. Mas a Cristiane, ela me mandou o seguinte comentário. Érica, não sei se você já fez um vídeo sobre esse assunto, falando como o ciclo menstrual altera a nossa percepção. É uma fase em que mais fico com pensamentos autocríticos e me achando inadequada, deslocada e com pensamentos cíclicos. Gostaria de trabalhar isso sem precisar fazer uso de remédio. Tem alguma dica? A dica que eu vou passar para a Cristiane e para todas vocês que possam também passar pelo mesmo foi o que eu utilizei comigo mesma, que é a percepção de tudo o que está sendo mostrado ali naqueles períodos de sensibilidade mais aflorada, que são os períodos do ciclo menstrual, e você trabalhar a cura de tudo aquilo que está sendo mostrado ali. Foi o que eu fiz comigo, é o que eu venho fazendo durante todo o meu tempo de autocura, de processo de autocura, durante todos esses últimos anos. E eu hoje em dia não preciso mais tomar remédio, não tomo mais remédio para dor de cabeça. Eu vou contar para vocês um pouquinho, bem resumidamente, como foi a minha história. Mas antes de falar sobre isso, eu só venho comentar com vocês a respeito da percepção. Que a Cristiane disse, como o ciclo menstrual altera a nossa percepção. Ele altera sim a nossa percepção, ele não altera na verdade. O ciclo ele deixa a nossa percepção mais aflorada. Alterar a nossa percepção, eu acredito que é durante os outros momentos, porque aí a gente se mascara, ou mascara todas essas sensações, e aí parece que tá tudo bem. E aí sim é alterado algo, a gente meio que coloca embaixo do tapete e altera a realidade, achando que tá tudo bem, colocando certas máscaras para que a gente não enxergue aquilo. Só que em períodos que a gente tá com uma sensibilidade muito aflorada, com uma percepção de nós mesmos muito mais aflorada, é quando a gente vai conseguir enxergar tudo aquilo que a gente colocou ali embaixo do tapete e não estava querendo olhar. Então, tudo isso que aparece para ela como pensamentos autocríticos, se achando inadequada, deslocada, com pensamentos cíclicos, tudo isso são questões que ela precisa trabalhar no campo dela, no campo energético dela, no campo áurico, porque são questões que estão ali que em algum momento aconteceu algo que gerou aquele tipo de pensamento autocrítico, que gerou o pensamento de se sentir inadequado, de ter esses pensamentos cíclicos e que não foi curado, não foi tratado, não foi visto aquele momento, não foi olhado para ele e retratado, ressignificado. Vou deixar para vocês um link aqui em cima de uma meditação de autocura que eu faço muito a respeito desses momentos que nós não requalificamos eles e que são momentos que acabam gerando no nosso subconsciente essa dor e esse padrão de comportamento repetitivo que, na grande parte das vezes, na maioria das vezes, a gente só consegue enxergar quando a gente está com a sensibilidade um pouco mais aflorada. E contando para vocês um pouquinho, bem resumido a respeito da minha história com a questão do ciclo menstrual, há anos atrás, quando eu seguia pelos caminhos que não eram os caminhos que eu gostaria de seguir, mas que meu pai, a sociedade e as outras pessoas achavam que era o melhor caminho para mim, eu, em todo o período menstrual, em todo o ciclo, eu ficava muito mal, mas muito mal mesmo. Eu passava mal, gente, de ter dores de cabeça, enxaquecas, de ir parar no hospital e de mesmo com o remédio do hospital na minha veia não passar aquela enxaqueca muito forte que eu tinha. Eram enxaquecas, era a sensação, a sensibilidade aflorada e de uma forma como se aquilo tivesse sido ligado a mil, assim,
Eu chegava perto das pessoas, dos ambientes, das situações, eu sentia tudo muito forte e eu não conseguia saber como lidar com aquilo. E aí, o que eu fiz? Eu sempre indo na ginecologista e nada resolvia, tomando anticoncepcionais e aí às vezes tomava mudava de anticoncepcional para ver se melhorava aquela questão, que na verdade não está relacionado ao nosso físico, está relacionado ao nosso energético, nas partes mais sutis, que a gente vem densificando aquilo até chegar no físico. Aí até que eu comecei a tomar anticoncepcional para não menstruar mais. Eu não menstruava mais, tem um tipo de anticoncepcional que você toma direto, emenda as cartelas. Eu tomava direto, fiquei durante anos sem menstruar, porque aquilo fez exatamente o que eu falei com vocês no início do vídeo. Pegou todas essas questões que me incomodavam, que afloravam, que vinham à tona nos períodos de ciclo menstrual e colocou embaixo do tapete com a questão de não menstruar. E aí eu ficava sempre numa linha reta, não tinha os ciclos, os altos e baixos, mas eu também não olhava, não parava para enxergar o que é que estava acontecendo aqui dentro de mim. O que realmente eu queria para mim, qual caminho eu queria seguir. Eu deixo para vocês, para as meninas que passam por problemas durante o período menstrual, por questões de se sentir exatamente como, não exatamente, parecido como a Cristiane comentou, ou algumas outras situações como o físico mesmo te pedindo, pelo amor de Deus, me deixa sair, me deixa aflorar toda essa sensibilidade que nós temos, que nós mulheres temos. Se você passa por todas essas situações, pare e comece a observar o que é que está sendo mostrado para você nesses períodos. No período de ciclo menstrual, no período no pré-menstrual ou durante a menstruação, o que está sendo mostrado para você de incômodo? Quais são os incômodos que estão aflorando dentro de você? Esses incômodos precisam ser vistos. Tem situações ali que precisam ser curadas. E não coloque elas mais para debaixo do tapete. Olhe para elas, resolva, tome as atitudes se você precisar tomar atitudes, mudar de atitudes. É desafiador, são momentos desafiadores, são situações desafiadoras, mas que nós somos capazes de resolver. Elas apareceram para nós justamente porque somos capazes de resolver. Então aproveite, é uma bênção esses momentos, porque são momentos que quando você está alinhado consigo mesmo, com o seu caminho, seus propósitos, você fica muito mais criativa, você fica muito mais ativa, com muito mais vontade de fazer e de colocar seus projetos em prática, seu trabalho. Você fica muito mais conectada com a vida, quando realmente você resolve tudo aquilo que está sendo mostrado e se autocura, utilizando inclusive esses momentos do período de pré e menstruação. Um abraço para vocês, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado. Aos rapazes que assistiram esse vídeo, não sei se vão ter muitos, mas levem esse conhecimento para vocês e compartilhem com irmãs, mães, esposas, com as primas, com as pessoas que você vê que passa por certa dificuldade durante o período menstrual, mas essas dificuldades, entre aspas, estão nos mostrando algo. E nós somos capazes de resolver tudo aquilo que está sendo mostrado. Muita paz, muita luz. Cliquem no curtir se gostaram e até o próximo vídeo. Tchau!